Sabe qual é o grande desafio? Pegar uma montanha de informação, às vezes super densa, e transformar em algo claro, que engaja e que, no final das contas, realmente ensina. Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos desvendar um modelo que mostra como fazer essa mágica acontecer. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Todo mundo que ensina ou cria conteúdo já se deparou com ela. Porque vamos combinar, não adianta só ter a informação. O segredo está em como a gente estrutura, apresenta e garante que ela seja absorvida. A boa notícia? Existe um método para isso. E é ele que vamos analisar. Então, vamos mergulhar nesse mapa. Primeiro, a gente vai entender esse desafio de transformar dados em compreensão. Depois, vamos analisar o modelo em si, definindo a missão. Em seguida, vamos ver a arquitetura da aula, o passo a passo, e as táticas para prender a atenção de quem aprende. E para fechar, a gente olha os detalhes técnicos e tira dali os princípios que servem para qualquer projeto. Para começar, não vamos olhar para um guia qualquer, não. A gente vai analisar o que eu chamo de um artefato de design de instrução. É um conjunto de comandos tão, mas tão detalhado que ele por si só já é uma aula sobre como ensinar. E tá aí o nosso objeto de estudo. O que a gente vê na tela é a meta final, criar uma aula sobre o software OBS Studio. Mas o nosso foco não é o programa em si. O que nos interessa é a estrutura de instruções por trás disso. É esse esqueleto, esse projeto, que a gente vai desconstruir para entender os segredos de uma comunicação que funciona. Todo bom projeto começa com uma missão clara. Antes de sair pensando no como, esse modelo nos força a definir 3 coisas: o quem, o quê e o porquê da aula. São os alicerces de tudo que vem depois. E olha só que interessante, a primeira instrução já define a persona como um professor experiente. Isso aqui é genial, porque já estabelece o tom da coisa toda. Calma, confiança, paciência. Mostra que uma aula boa não é só sobre o conteúdo, mas sobre a energia, a forma como ela é entregue. E aqui está o pulo do gato. O objetivo não é só falar sobre o assunto, é ensinar como uma aula completa. Essa frase muda tudo. Ela exige uma estrutura com começo, meio e fim. Ela garante que o conhecimento seja construído tijolo por tijolo e não simplesmente jogado na tela. E essa aqui é a regra de ouro. Ao definir o público como iniciante absoluto, o modelo proíbe a gente de pular etapas ou usar jargão técnico sem explicar. É um lembrete constante. A clareza é a prioridade número 1. Isso evita a maior armadilha de quem ensina, a tal da maldição do conhecimento, sabe? Quando a gente sabe muito e esquece como era não saber nada. Beleza, missão definida. Agora vamos para a arquitetura. Já que a gente sabe o porquê, o modelo detalha exatamente como a aula deve ser construída peça por peça. Dá uma olhada nessa estrutura de 7 partes. Aqui não tem espaço para improviso, né? O modelo exige um plano completo, com passos muito claros, desde os detalhes técnicos do vídeo até a revisão final. Isso pega um tópico que parece super complexo e transforma num caminho lógico, que dá para gerenciar. Cada um desses blocos é planejado antes mesmo de uma única palavra ser gravada. É um sistema de aprendizado completo. E por trás daquela estrutura, o modelo exige um planejamento detalhado de cada pecinha. Cada parte tem um propósito muito claro. Um roteiro bem feito garante que a narração flua sem tropeços. Um storyboard conecta o que se vê com o que se ouve. E as atividades? As atividades tiram a pessoa da passividade e a colocam para participar. Nada aqui é por acaso. Mas só um bom plano não adianta. A aula precisa prender a atenção, precisa facilitar o aprendizado de forma ativa. Vamos ver como o modelo exige que a própria experiência de aprender seja desenhada, pensada nos mínimos detalhes. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. O modelo pede, por exemplo, para usar perguntas retóricas. Um simples faz sentido quebra a monotonia, convida quem está assistindo a fazer uma micropausa para pensar e isso mantém o cérebro ligado no conteúdo. E aqui a gente vê a grande virada de chave. A maioria dos conteúdos por aí foca na visualização passiva. A pessoa só recebe informação. Esse modelo, por outro lado, foi todo construído sobre os princípios da aprendizagem ativa. Quem está aprendendo se torna co-criador do próprio entendimento. E essa é talvez a técnica mais poderosa de todas. O modelo ordena a inclusão de pausas guiadas. Não é só um silêncio, é um convite claro. Ei, para aí 10 segundos para você tentar fazer isso. Isso muda o ritmo, dá espaço para a informação ser processada e absorvida de verdade. É uma tática simples e absolutamente genial. Uma aula incrível também precisa de uma embalagem profissional. E o modelo não deixa os detalhes técnicos e visuais para o acaso, não. Ele define tudo desde o comecinho.
Repara como até os parâmetros mais gerais do vídeo são definidos antes de qualquer outra coisa. Duração, estilo, ritmo, tudo planejado. Isso garante consistência e evita aquelas decisões de última hora que podem acabar prejudicando a qualidade final. O profissionalismo mora no planejamento. E essa mesma clareza se estende para as regras do texto que vai aparecer na tela. Tudo muito direto, frases curtas, no máximo umas 12 palavras por linha, e dá preferência para listas em vez de textão. Tudo isso é pensado para diminuir a carga cognitiva, ou seja, para facilitar a vida de quem está aprendendo e deixar o foco no que realmente importa. Certo, a gente desmontou o modelo peça por peça, agora vamos juntar tudo e sintetizar isso em princípios que valem ouro, que a gente pode levar para qualquer projeto nosso. Se a gente fosse resumir em pilares, seriam estes. Primeiro, defina a missão. Saiba para onde está indo e para quem está falando. Segundo, entenda que a estrutura vem antes do conteúdo. Terceiro, projete para o engajamento, pense em como fazer a pessoa participar. Quarto, guie o olhar e a mente com clareza. E por último, mas não menos importante, reforce e revise para garantir que o conhecimento realmente fique. E agora fica a reflexão final. Depois de analisar esse modelo, a questão não é só entender como ele funciona, mas como a gente pode pegar esses princípios e aplicar em tudo que a gente cria. Então a pergunta é, como vai ser o seu próximo modelo para clareza?